Às vezes, o destino de toda uma civilização não é decidido por um rei, por um exército, ou por um grande líder. Às vezes, o destino da humanidade é decidido por algo muito maior, por um vento, por uma onda, por uma tempestade que ninguém esperava. Hoje você vai conhecer a história real da tempestade que destruiu o maior império militar do planeta, salvou um país inteiro e alterou o curso do mundo para sempre. No século XIII, o mundo tinha um nome que inspirava medo em todos os povos: o Império Mongol. Fundado por Gengis Khan e consolidado por seu neto, Kublai Khan, ele era maior que Roma, maior que Alexandre, maior que qualquer império terrestre da história. Um colosso que se estendia da Europa Oriental até a China, dominando rotas, povos e exércitos inteiros. E Kublai Khan tinha um objetivo claro: conquistar o Japão. Não era apenas ambição, era orgulho. Era a chance de expandir seu domínio para o Pacífico e transformar o Império Mongol em algo ainda mais inalcançável. Mas havia um obstáculo importante: o mar. Em 1274, Kublai Khan reuniu uma frota gigantesca. Fontes chinesas mencionam cerca de 900 navios e entre 23.000 e 40.000 soldados entre mongóis, chineses e coreanos. O Japão, dividido entre clãs e liderado pelo governo do shogunato Kamakura, não estava preparado para algo assim. Os mongóis desembarcaram em Kyushu. E quando chegaram, os samurais perceberam algo jamais visto: o estilo mongol de guerra. Não havia duelos formais, nem honra individual. Havia estratégia, trabalho em grupo, armas químicas primitivas, barragens de flechas, explosivos rudimentares. Foi devastador. Os japoneses recuaram. As linhas começaram a quebrar. Mas então, a natureza começou a mudar. O vento aumentou. O mar ficou mais agitado. O céu, mais pesado. E naquela noite, uma tempestade se formou. Fontes japonesas relatam que boa parte da frota mongol foi atingida por ondas imensas. Navios colidiram entre si. A desorganização virou caos. Ao amanhecer, dezenas de embarcações estavam destruídas. E os sobreviventes recuaram. Os japoneses chamaram aquilo de kamikaze, o vento divino. Kublai Khan não aceitava derrotas. E agora, para ele, havia apenas um culpado: o Japão. A primeira invasão não tinha sido um fracasso militar completo, mas era uma humilhação. E Kublai jurou que voltaria. Desta vez com força total. Ele começou a construir algo jamais visto. Estima-se que, para a segunda invasão, ele ordenou a construção de quase 4.400 navios, a maior frota naval que o mundo havia presenciado até então. Centenas de milhares de trabalhadores foram forçados a construir navios rapidamente, muitos deles mal feitos, instáveis, apressados. Era um colosso, mas também uma bomba relógio. Em 1281, o ataque começou. Duas frotas mongóis se uniriam para varrer o Japão do mapa. O Japão, ciente do que estava por vir, construiu muralhas de pedra ao longo da costa. O objetivo: impedir novos desembarques. Por semanas, as frotas mongóis ficaram presas na Baía de Akata. Os japoneses lançavam ataques noturnos, incendiando navios com pequenos grupos de samurais suicidas. Mas a frota era gigantesca demais. E então, o céu mudou. A pressão caiu. O vento começou a rugir. Relatos japoneses descrevem o momento em que o horizonte desapareceu, engolido por nuvens negras. O que veio depois entrou para a história. Um tufão colossal. Um dos maiores já registrados na região. Ondas de até 15 metros atingiam navios construídos às pressas. As embarcações menores viraram imediatamente. As maiores se partiram como cascas de bambu. Milhares de soldados mongóis, chineses e coreanos se afogaram tentando alcançar a costa. Os japoneses, protegidos em terra firme, assistiram a algo que jamais esqueceriam: a maior frota militar da história sendo destruída, não por homens, mas pela natureza.
Na manhã seguinte, o mar estava cheio de destroços. Literalmente milhares de corpos boiavam na água. O sonho de Kublai Khan tinha acabado. Seu império jamais voltaria ao Japão. E o país que deveria ser facilmente conquistado permaneceu independente. A tempestade salvou o shogunato, preservou a cultura japonesa e impediu que o maior império terrestre já visto avançasse pelo Pacífico. Foi tanto impacto que o termo kamikaze se tornou sagrado e voltaria a aparecer 700 anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Se aquela tempestade não tivesse acontecido, o Japão teria sido anexado. Sua cultura talvez seria destruída. O Império Mongol dominaria o Pacífico. A história militar da Ásia mudaria completamente. Possivelmente a expansão mongol pressionaria o Sudeste Asiático e a Oceania. A influência japonesa nas artes, armas, filosofia e tecnologia não existiria da mesma forma. A tempestade não apenas salvou um país, salvou um modo de vida e alterou o destino da humanidade. Existem batalhas vencidas pela força. Existem batalhas vencidas pela estratégia. E existem batalhas vencidas pelo próprio planeta. O kamikaze não foi apenas um tufão. Foi o dia em que a natureza decidiu intervir. O dia em que o maior império da Terra encontrou seu limite. O dia em que o impossível aconteceu. Uma tempestade mudou o destino do Japão. Mudou o destino da Ásia. Mudou o destino do mundo. E se você acha que um simples vento não pode mudar a história, talvez seja porque nunca ouviu falar do vento divino. Não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem vai gostar.